Aqui está o novo ministro José L. Parente Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar. Tem de se estudar a ação histórica desta organização nos contextos das ações militares contínuas na história do Brasil, pegando como ponto de princípio o pós-guerra. Independentemente disso, vou me ater à fala dele no contexto da nomeação dele para esse ministério. Acredito que ele seja brigadeiro ou almirante, né? Pelo uniforme. Muito bem. O senhor trabalhou com o presidente Lula. Com muita honra. O senhor parece que pilotava o jato presidencial. Eu pilotava, fui secretário de coordenação e acompanhamento de assuntos militares, fui responsável por todas as viagens dele, por todos os eventos que ele fazia. O Lula aparentemente achou uma coisa que a gente achava que era que nem um Pegasus ou um unicórnio. É um militar nacionalista. Ou se não é nacionalista, aí que tá, ele é tão nacionalista ou ele é alinhado com o PT? Qual é pela fala dele aqui, porque eu já vi esse clipe, não vou fingir que estou vendo pela primeira vez. Existe o Lula injetou muito dinheiro no exército. Existe um tipo de militar que pensa de maneira... Porque eu ataco os militares por não agir em defesa do Brasil onde deveriam. Isso é um fato. Podemos discutir as razões e os porquês dentre os vários tipos de militares que fazem ou não fazem certas coisas. No caso, esse militar aqui, ele é aquele tipo de militar que quer um exército sempre crescendo tecnologicamente. Ele não quer incomodação, ele quer um Estado próspero que lhe ofereça a habilidade de evoluir o seu exército. Que é o que um militar saudável deveria querer. Então isso não tem nada a ver com direita e esquerda. No Brasil e no exterior. Portanto, o senhor conhece muito bem o presidente Lula. Ele, nas gestões anteriores dele, teve um comportamento muito adequado com as Forças Armadas, em termos de investimento, prestigiou as Forças Armadas, não me parece que tenha tido algo que o desabonasse no sentido de que estava perseguindo Forças Armadas, nada disso. A despeito disso, hoje, se formos verificar, 80%, se não mais, dos militares têm uma preferência pelo Bolsonaro, a despeito de tudo que foi descoberto, de tudo. A questão da tal da preferência. Uma parte desses militares são ignorantes ou simplesmente seguem em relação a isso. Óbvio que o Maia ainda existe. E os outros militares são conscientes, como o Heleno, o Mourão, os militares que executaram o golpe. Nós não temos um número exato daqueles que são cientes do golpe de Estado, mas nós podemos dividir nessas duas categorias: cúmplices pela ignorância, que vão na onda, carreiristas, três na verdade, carreiristas, que tudo é desonra isso aí, né? Inclusive esse aqui, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que esse homem aqui teria que entender qual é o raciocínio dessa passividade. Mas tu vê que o Putin também tem esse problema interno lá, com os militares dele. Entre os militares é um grupo privado, né? Mas tem outros militares usando o grupo privado para botar pressão em outros militares. Depois eu vou falar sobre isso. Então tu tem essas três categorias de militares: os traidores com consciência, Heleno, Mourão, Puyol, Zé Tigonho, alguns outros talvez, aquele que tirou foto com a Angelina Jolie, que virou uma espécie de conselheiro no STF, como é o nome dele? Pois é, vai entender isso. O que aconteceu com aqueles militares que aconselhavam os juízes do STF? Esse posto sumiu, esse cargo foi improvisado, que o Lula anda muito com o STF. Então, quem quiser colaborar com o canal, aí está o serviço de assinatura, Catarse, Apoia-se. Catarse a partir de R$5 por mês.
o Apoia-se a partir de 10, assinem todo mês, e o Pix, doe quanto você quiser, é só copiar o Pix no aplicativo, não precisa fazer cadastro nem entrar em site nenhum. Tudo o que se diz em relação ao Bolsonaro, dos inquéritos abertos contra ele, por que o senhor acha que ainda há entre os militares esse preconceito em relação ao Lula, ao PT? De onde vem essa animosidade? Essa animosidade, eu acredito, é um preconceito que vem dentro do período da bipolaridade, né? Porque nós tínhamos passava-se uma ideia de que ser de esquerda era ser comunista. Naquela época a gente tinha essa percepção, coisa que não é verdade. O que é que a esquerda pensa hoje? Qual é o objetivo da esquerda? A esquerda pensa, ela pensa nos mais pobres, ela tem todo esse sentimento de que a fome é uma coisa reprovável, tem todo... Então, eu não vejo, né? E esse preconceito não ficou enraizado, mas aos poucos está diluindo. Ser de esquerda... E outra coisa, não existe mais esse comunismo. Eu estou dizendo isso há 5 anos. E esses caras não acreditavam nessa história de comunismo. Isso era um fingimento. Eu quero saber o que eles vão fazer caso Bolsonaro volte e ganhe. Eles vão reciclar essa retórica do comunista? Sempre foi ridícula e absurda. Ele não está dizendo nada novo, esse cara aqui. Está só dizendo o óbvio que eu, por exemplo, estou dizendo desde que comecei a fazer esse canal. Essa ideia de comunismo que muita gente ainda fala, isso não existe comunismo. Acabou a bipolaridade. Antigamente, para você ir à União Soviética, era uma complicação tremenda. E você, se fosse lá, você estava já suspeito de ser comunista. Houve comunismo, sim, um período mais forte, tanto em 1935, na intentona comunista, foi liderada inclusive por um capitão que participou do tenentismo. Ele se converteu ao comunismo. Só que os militares a palavra é essa, converteu mesmo. estão se assustando com um fantasma errado? Eu acho que o comunismo é um fantasma. Mas note que todos os militares brasileiros falam desse jeito. Tu já viu? Todos, eles falam assim meio gritando, já viu? Então, não é uma coisa de direita nem de esquerda, é uma coisa que eles falam assim. Existe, eu não tenho essa preocupação, mas eu acho que se existe a preocupação, hoje em dia não temos mais comunismo. Hoje em dia se pensa no bem comum. Quem trabalha pelo bem comum, isso é que é o objetivo de todo político, de todo bom político. O Lula chegou a perguntar ao senhor, o que eu faço para desfazer esse preconceito? Não. Conversaram sobre isso? Não, nunca perguntou. Conversamos sobre muitos assuntos daquele período, do período onde tínhamos as greves, né? Eu me lembro que em 1978, quando criou o Partido dos Trabalhadores, 1978, quando foi criado o Partido dos Trabalhadores, o Lula era um líder sindical. O Lula nunca foi comunista, era um líder sindical. E aí, então, o que é que houve em 78? Começou até aquelas greves. Geisel, então, resolveu tipificar a greve como um crime na Lei de Segurança Nacional. E eu me lembro que em 80 houve uma greve que durou 40 dias, foram 12. O Elon Musk tem várias tretas dele envolvendo o fato dele abafar greves. Vários truques que ele faz. Então tu não precisa estar numa ditadura para o comando do teu governo boicotar a tua habilidade de fazer greve. Líderes sindicais presos na primeira instância. Quem fez a defesa foi, inclusive, o nosso falecido recente Sepúlveda Pertence. Na primeira instância, aqueles elementos foram condenados. O Sepúlveda Pertence fez um recurso ao Superior Tribunal Militar e a tese dele era de que greves com o objetivo de melhoria de qualidade de vida não poderia estar tipificado na Lei de Segurança Nacional. Os 15 ministros, por unanimidade, anularam aquele julgamento e mandaram aquele processo para a Justiça do Trabalho, um problema trabalhista, né? Então, o Lula nunca foi comunista, o Lula foi um sindicalista, um líder sindical realmente que teve sucesso na sua carreira. Exato.
Jamie Foxx fala sobre internação. Não sei o que aconteceu com o Jamie Foxx. Eu só quero saber por que os negros, atores americanos, ficam cada vez mais brancos conforme eles vão ficando mais ricos e bem-sucedidos. Não é uma crítica, eu só queria saber que fenômeno é exatamente. É as câmeras de antigamente? É uma pasta que eles passam? Eu não sei. Olha o Ed Murphy. Bom, eu vou continuar acompanhando esse cara aqui. Não sei de onde ele veio, não o conhecia. Ele me parece sincero com o que ele fala. Ele não parece fingido, nem parece ter aquele fingimento tático, né? Onde o cara finge que é uma coisa por uma questão tática, mas não é. A postura dele é a postura pré-2016, que os outros fingiam que eram também. Então tem que ver se tem mais caras que nem esse a partir desse tipo de militar trabalhar em cima. O que não exonera, mas nós temos que entender exatamente por quê que eles nunca agiram para nos defender desses golpes americanos aqui dentro. É covardia? É falta de instrução? É falta de coesão nacional? Qual é? Eu quero um relatório do porquê que eles nunca pararam um ataque de guerra de golpe americano aqui dentro. Não seria difícil para uma instituição militar nacionalista parar o MBL, por exemplo, já que eles estão quebrando o código, o cercado civil onde eles se encontram, para dar um golpe e permitindo que os agentes do golpe de Estado ajam, os traidores. Por que eles não quebram o código civil para defender? É aí que tá. Então não adianta vir com esse papo de Constituição aí, porque a Constituição foi quebrada a partir do momento que tu conspirou com um país estrangeiro para violar a tua soberania. E as corrupções de quaisquer que foram são irrelevantes. É isso aí, pessoal.